Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. E hoje vamos continuar o que já estamos compartilhando já estão 3 aulas, né? Desde segunda-feira, estamos compartilhando sobre os testes inevitáveis na vida de um pastor. E nessas 3 aulas nós falamos de 9 deles. Veja, eu não estou aqui fazendo um estudo com você, estou compartilhando, vamos dizer assim, o meu coração com você. Estou te mostrando coisas que estão relacionadas com a experiência e com a palavra de Deus. Esses testes que eu mencionei para você, todos eles são comuns a todos os pastores. Todo pastor, tá bom? Independente se é tradicional, pentecostal, independente se a igreja é grande ou pequena, todo pastor é testado, é provado. E o ministério tem essas características. Eu sei que o pastor daquela igreja pequena, ele sempre acha que ele é mais sofredor do que o pastor da igreja grande, mas isso é ilusão, tá bom? Isso é ilusão. Talvez o pensamento dele de sofrimento, né, esteja ali focado num único aspecto. Mas depois que você supera o primeiro teste, que é o teste da provisão, você vê que há outras coisas que podem ser até mais doídas do que a dificuldade financeira e que produz também sofrimento. Então, esses testes são inevitáveis. E hoje eu quero começar compartilhando com você como é que eu vou dizer, um teste ou um pensamento clássico que tem sido dito por gerações, e eu vou dizer para você também porque é verdadeiro. Então, o 10º teste que eu quero compartilhar com você é esse. Um pastor de uma grande igreja, ele vai sofrer tentações nas áreas vitais. Nas áreas vitais. Pastor, que áreas vitais são essas? Certamente já deve ter ouvido sobre isso. Ok? Todo pastor vai enfrentar dificuldade com 4 coisas que ele tem que vigiar continuamente. Não tem exceção. Está me ouvindo? Não tem exceção. Pastor grande, pastor pequeno, todos têm que ser provados nisso e têm que vencer nisso continuamente. 4 áreas: sexo, dinheiro, poder e preguiça. Sexo, dinheiro, poder e preguiça, ou autoindulgência. Então, o inimigo mais perigoso que você tem, você sabe, é você mesmo. É a sua carne, é o seu ego. Isso, na verdade, é a maior dificuldade. Então, baseado na experiência, né, que nós vemos na história dos homens de Deus, a gente vê que essas são as 4 piores armadilhas. Então, eu diria que são tentações em áreas vitais: sexo, dinheiro, poder e preguiça. Sexo. Então, você vai ser tentado, você, pastor, vai ser tentado com coisas sensuais. Você vai ser tentado com mulheres estranhas, você vai ser tentado a divorciar-se da sua esposa, você vai ser tentado a ser desleal a ela. Entendeu? A deslealdade nem sempre é a separação. Às vezes a deslealdade com a sua esposa envolve o quê? A pornografia, não é? Envolve a impureza, a imoralidade. Então, tudo isso são coisas que o pastor está sujeito. São tentações da nossa carne. Então, todo pastor tem que fazer da sua família a sua prioridade máxima. Tem que lutar o tempo todo para estar com a sua esposa. Na verdade, a sua esposa, ela é uma chave espiritual muito grande, porque ela pode te proteger, ela pode te guardar. A sua esposa, ela é uma chave de proteção para o seu ministério. A esposa que entende isso, ela está ajudando o marido a avançar na obra de Deus. Amém? A mulher tem que oferecer para o marido essa sensibilidade, essa disponibilidade, esse apoio. Ela tem que ser uma esposa carinhosa, entende? Que está ali o tempo inteiro trabalhando para preservar o ministério do seu marido. Esse, com certeza, é um dos segredos do sucesso. Então, preste atenção, querido pastor. Você tem que se esforçar, esmurrar o seu corpo, porque você tem que ser aprovado nessa questão a todo custo. Todo custo. Porque se você naufragar nessa questão do sexo, vai produzir
uma cicatriz no seu ministério e vai ser algo permanente. Um fracasso moral dificilmente pode ser esquecido. As pessoas não esquecem. É muito difícil. Está me ouvindo? Então, é um bloqueio que vai impedir o seu ministério para o resto da sua vida. Então, se tem um teste vital, é esse. É vital por quê? Porque é um risco de vida. A vida do seu ministério acaba se você resolver ter sexo com a mulher. Entendeu? Obviamente, há situações muito mais graves do que outras. Okay? Então, não quero aqui falar dos diferentes graus do pecado na área sexual. É claro que um pecado de apenas assistir algo na internet, ele é menos grave do que o pecado de fazer sexo com uma mulher. É evidente. Entendeu? Mas acredite em mim, um é apenas a porta de entrada para o outro. Um pastor que se deixa levar pela pornografia, ele vai acabar procurando uma prostituta. E o pastor que procurar uma prostituta, ele vai começar a olhar para as irmãs como olhar sensual e impuro. E vai virar um predador. Ele vai ficar atrás de pessoas que são possíveis vítimas. E aí aquela irmãzinha que está ali passando luta no casamento, ou que recentemente divorciou, ou que é viúva, se torna um alvo dele. E ele vai cair no pecado. E esse pecado dele vai ser grave, porque isso hoje em dia pode ser até qualificado como crime de abuso. Entende? Assim como tem o abuso na empresa, o chefe que abusa do funcionário, um pastor que abusa de uma ovelha também pode ser enquadrado nessa lei. Veja, nada disso acontece da noite para o dia. Tudo isso vai acontecer de maneira sutil, o diabo vai te enrolando. Então, não guarde o segredo, abra o seu coração, abre com o seu supervisor, entendeu? Não mantenha segredo. Lembra disso. O sexo pode, sim, encerrar o seu ministério. Porque se você não tem um testemunho apropriado, como é que você vai pregar? Mas não é só sexo. A terceira área vital é dinheiro. Dinheiro, cobiça, amor ao dinheiro. Isso vem da onde? Vem porque você não venceu o primeiro teste ainda. O primeiro teste qual é? É o teste da provisão. Quem não entendeu o milagre da multiplicação não anda sobre as águas. É preciso entender o milagre da multiplicação. E quando você tem insegurança a respeito da provisão, do suprimento de Deus, você se torna uma pessoa cheia de ganância e cobiça. Meu Deus! E fica arrumando meios de tirar dinheiro das pessoas. É horrível quando isso acontece no nosso meio. Amém? Você tem que buscar, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus e precisa crer que o Senhor vai acrescentar tudo mais. Tudo mais. Você quer se tornar um pastor de uma grande igreja, mas você não tem sido encontrado fiel nas finanças agora de uma pequena igreja. Entende? Um pastor de uma grande igreja, ele não está isento de tentações nessa área financeira. Entendeu? Você vai ser tentado em todos os sentidos. Está me ouvindo? Nesse seu processo de crescimento para ter uma grande igreja. Muitos vão ser tentados a enriquecer a si mesmo, fazer mau uso do dinheiro, negócios. Meu Deus, como tem gente que aparece propondo negócios para mim o tempo todo. Negociata. Você está vendo aí políticos presos agora, não, pastores, né, presos, porque se envolveram em negociatas aí, escusas, né, com o governo. Muito cuidado, muito cuidado. Sexo, dinheiro. Terceira coisa, poder. Poder está relacionado com orgulho, com a vaidade, entendeu? Com a vaidade. Isso é uma coisa terrível. As pessoas... Hoje você tem uma igreja pequena. Sendo pastor de uma igreja pequena, você é servo dos irmãos ou você é controlador dos irmãos? Você é um tirano no meio da igreja. Você abusa da sua autoridade. Você quer controlar a vida dos outros. Você coloca os outros para te servir. Você faz com que os seus líderes sirvam você e sua esposa. Entende? Todo pastor vai ser tentado a abusar do seu poder, da sua posição. Não se deixe enganar. Quanto mais alto você for no ministério, tanto mais você deve ser testado, provado. Entende? Não tem insegurança a respeito do seu chamado. O orgulho,
Às vezes é só uma questão de insegurança a respeito do seu valor, o valor que você tem diante de Deus. E essa é uma falha perceptível. Pastores que não sabem lidar bem com a autoridade, né, se tornam pastores que as pessoas evitam. Então, ele não vai ser pastor de uma grande igreja. Amém? Cuidado com isso, cuidado com o poder, cuidado com a ostentação. Não fique se gabando o tempo inteiro do seu ministério. Nem faça um relatório para cada pessoa que você encontra falando de si mesmo. Aliás, não fale de si mesmo na pregação. Não seja a sua boca, como diz lá em Provérbios, não seja a sua própria boca a louvá-lo. Verdadeiros líderes, homens de Deus, não se colocam como senhores do rebanho, são servos. Amém? E ele serve. E às vezes ele faz até coisas simples. Então, por detrás dessa coisa do poder, do autoritarismo, tem um orgulho. Orgulho. Cuidado com essa postura de se achar melhor, de ter mais. Tem de ser, de Deus ter te separado para algo exclusivo e especial. Foge disso. E a quarta coisa é a tal da preguiça, ou autoindulgência. Sempre vai ser porta para o pecado também. Então, não se iluda, você não vai encontrar pastor de grande igreja que não trabalhe duro, para valer, que não vai atrás, que não tem essa santa obsessão, eu quero pastorear uma igreja grande, eu vou trabalhar para isso. Ele faz tudo que está ao alcance dele, trabalha muito, muito. As coisas não acontecem por acaso. Muito cuidado com a autoindulgência. Lá em 2 Samuel 11, vamos ler, 2 Samuel 11, verso 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Decorrido um ano, é 2 Samuel, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Era tempo de quê? Tempo de guerra. Tempo de guerra. Onde é que Davi estava? Olha o verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Que hora que ele levantou? Uma tarde. Meu Deus. Levantou da cama. E estava passeando no terraço. Daí ele viu uma mulher tomando banho. Eita! Você acorda tarde e é assim, homem que acorda tarde, ele já acorda cheio de desejos sensuais, desejos sexuais. Homem que fica dormindo até tarde, ele vai acordar com desejo sexual. Todo preguiçoso, ele é cheio de desejo sexual. Todo preguiçoso se envolve com pornografia. Ouça o que eu estou te dizendo. Quem trabalha muito não tem tempo para isso. Gente que trabalha muito, ele tem foco, ele tem atenção, ele quer produzir. Mas todo preguiçoso tem tempo para ficar atrás de coisas sexuais. Esse é Davi, infelizmente. Né? Dormindo quando deveria estar na guerra. Isso é autoindulgência. Então, muitos ministérios não prosperam por causa só disso. Ele não é gente que tem tido problema com sexo, com dinheiro e com poder. O problema dele é só a autoindulgência. Um pouquinho mais para descansar. Acho que eu preciso de mais uns dias de descanso. Eu estou achando que eu preciso de mais férias. Estabeleça metas de trabalho. Quando você não sabe exatamente o que você tem que fazer, você acaba não fazendo nada. Tenha clareza do seu trabalho. Fuja da ociosidade, sempre. Tem horários definidos de trabalho, tem a hora de orar, a hora de visitar, de aconselhar, de atender as pessoas, e tudo mais, entendeu? Seja disciplinado com relação a isso, siga isso, peça para sua esposa ajudar você nisso. Quando você faz isso, você já fecha a porta e você já é, como diz o outro, qualificado para resistir contra essas tentações vitais que são inevitáveis. Ela vem na vida de todos nós, todo pastor. Está me ouvindo? Todo pastor. Vamos avançar. 11º teste inevitável. Você vai passar pelo teste de lidar com pessoas desleais. É chato dizer isso, mas você vai ser traído. Pessoas serão desleais com você. Pessoas vão te abandonar, vão te caluniar, vão falar coisas a seu respeito. A maneira como você lida com essa deslealdade vai determinar o quão grande vai ser o seu ministério. Pessoas desleais, elas podem dispersar, podem até trazer dano àquilo que você está edificando. Entendeu?
tudo aquilo que você tem feito pode ser danificado seriamente por uma pessoa desleal. E acredite, você vai ser provado nisso. Sobre ser arrastado para a confusão com líderes loucos, irracionais, que não falam coisa com coisa, que tomam decisões absurdas. Meu Deus, como isso é difícil, passei tanto por isso. Quer dizer, a pessoa o que ela fala não faz sentido. Me lembro de um pastor que disse que ia sair porque eu estava atrás do dinheiro dele. Eu perguntei, que dia eu fui lá? Quando eu pedi dinheiro? Quando eu obriguei você a dar dinheiro? Quando eu fiz isso com algum outro pastor? Ele falou, não sei, mas vai fazer comigo. Quer dizer, é totalmente insano, é pessoa enlouquecida. Entendeu? Toda pessoa desleal, ela é irracional, ela é perversa. E ela vai te colocar argumentos que são totalmente absurdos. Por isso, elas vão causar todo tipo de conflito. Então, você precisa de aprender sobre lealdade e deslealdade, porque isso vai ajudar você, né, na sua capacidade de resolver essas questões, situações complicadas. Porque quando você não sabe disso, você pode piorar a situação. Quando você não sabe lidar com essas pessoas desleais, você acaba entrando no jogo delas e acaba realçando o que elas estão fazendo, acaba valorizando o que elas estão fazendo. Então, você vai ser testado, sim, na sua capacidade de silenciar a voz do diabo na boca deles. Será que você vai ser capaz de silenciar a voz do diabo na boca dessas pessoas? Então, você vai ser testado na sua capacidade de lidar com caluniadores, com acusadores. O Senhor quer te dar sabedoria, mas você precisa de ter a postura de buscá-la. Entendeu? Você vai ser testado também na sua capacidade de demitir a pessoa que tem que ser demitida, de remover o líder que tem que ser removido. Até pastor que tem que ser removido quando você chegar nesse estágio. Você vai ser testado nisso. Por quê? Porque às vezes não queremos ficar mal com ninguém. Temos dificuldade demais com situações embaraçosas, constrangedoras, e vamos deixando aquilo criar raízes, a maldade que está ali. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é algo tão importante. Há 2 anos atrás, na verdade, até antes disso, já estávamos tendo problemas, né, com caluniadores, né, que levantaram todo um argumento, né, de que a nossa igreja é uma empresa, que nós somos como Bradesco, e nós oprimimos as pessoas, e nós exigimos delas, né, que elas não têm mais liberdade, sei lá mais o quê. Entende? Mas não tinha nenhum respaldo na realidade. Nada. Depois levantaram-se outros para caluniar com coisas ainda mais terríveis a nosso respeito, falando coisas a nosso respeito. Eu me lembro um dia que eu cheguei diante da igreja e muitos irmãos queriam uma resposta, né? E naquele dia eu resolvi usar aquele texto, né, dos filhos de Seva que resolveram expulsar um demônio, lá em Atos, lembra disso? E quando eles vão lá para expulsar o demônio, eles falam em nome de Jesus a quem Paulo prega. Queria expulsar dessa maneira. E os demônios disseram, olha, eu conheço a Jesus, conheço a Paulo, mas e vocês, quem são? E aí, naquele dia, eu falei para os irmãos, só que eu usei uma expressão mais forte para eles. Eu falei, irmão, eu não quero que você tenha sabedoria, não. Eu quero que você use, pelo menos, a lógica dos demônios. Se você não consegue pensar nem como os demônios, como é que você vai conseguir avançar? Eu expliquei para eles. Você me conhece, você conhece os irmãos que estão aqui. Mas quem são esses que estão falando? Você conhece? Eles disseram, não sabemos quem é. Não conhecemos essa pessoa. Eu falei, essa é a lógica dos demônios. Eles conhecem Paulo, conhecem Jesus, mas aqueles caras eles não conheciam, portanto, eles não respeitavam. Mas quando você dá crédito a quem você não conhece e tira o crédito de quem você conhece, você não está seguindo nem a lógica dos demônios. Você vê, quando eu falei isso, houve um estancamento imediato. Aquela palavra sabedoria quebrou a ação daqueles acusadores. Isso é uma coisa muito séria. Que o Senhor te dê sabedoria, porque você vai ser testado. Jesus passou por isso. Nós falamos aqui a respeito dos sofrimentos de Cristo, não falamos? Então, existem os sofrimentos de Cristo.
Você não tem que passar por outros, mas os de Cristo você tem que passar. Um dos sofrimentos de Cristo foi o quê? Calúnia, perseguição e traição. O Senhor foi traído. O Senhor foi traído. Então nós seremos traídos também. Não somos melhores do que o nosso mestre. Nós também seremos traídos. Eu já tive minha cota de traição. Pode ser que vá aumentar. Né? Pode ser que vá aumentar. Mas já tive a minha cota. Então, uma coisa é fato na vida. Você vai ser traído. Mas tenha cuidado para, sendo parte da equipe de alguém, você não ser o traidor. Vigia. Amém? Vamos lá. 12º teste. Você vai ser testado na sua confiança em homens. O que significa confiar em homem? É como diz lá em Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Você pode entrar para um ministério e ainda continuar confiando que homens vão te suprir, homens vão te sustentar, homens vão cuidar de você, outros são responsáveis para você, por você. Então, esse é um teste que você pode esperar, é o teste da confiança. Devemos confiar em Deus quando nós não entendemos nada do que está acontecendo. Sempre vai ter perguntas que naquela hora a gente não tem resposta. Se nós tivéssemos resposta para tudo na mesma hora, não precisaríamos de confiar em Deus. Então tem hora que a gente não entende o que está acontecendo, mas nós confiamos em Deus. Então nós confiamos quando não entendemos e confiamos também quando entendemos. Confiamos quando não estamos ouvindo nada do céu e confiamos quando estamos ouvindo. É fato. Às vezes o céu se cala. E o Senhor se cala para ver a nossa reação. Então, quando as coisas no seu ministério parecem que não fazem sentido, confia no Senhor. Somente confia. Quando você não tiver clareza do próximo passo, continue seguindo a última direção que Deus te deu. Aprenda a depender de Deus a cada dia. É igual aquele maná lá no deserto, que ele era dado só para o dia. E quando eles pegavam maná para guardar para o outro dia, o maná apodrecia. Às vezes nós temos coisas apodrecendo na nossa vida, no nosso ministério, porque nós estamos tentando fazer provisão para amanhã, para não precisarmos de depender e de confiar em Deus amanhã. Onde você está colocando a sua confiança? Não ponha a sua confiança em mim. Eu não sou Deus na sua vida. Tem irmão, não, pastor Aloysio, não, presbitério, não. Não, é o seu ministério. Ponha a sua confiança no Senhor. Amém? Lá em João 15, verso 5. Eu amo esse versículo. Diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Presta atenção. As pessoas vão desapontar você. Preste atenção. Estou dizendo que vão. Eu estou decretando isso. Elas vão. Isso tem que acontecer. Esse desapontamento é necessário para que você não confie no homem. Deus vai tirar as estacas humanas, as escoras humanas, para que a sua segurança esteja só nele. Está me ouvindo? Se você ainda não desapontou comigo, acredite, você vai desapontar. Se você não se decepcionou ainda com seu líder, você vai desapontar. Por quê? Nós tendemos a colocar nossa confiança em homens. Confia só no Senhor, filho. Confia no Senhor. Esse é o caminho para a edificação de grandes igrejas, de uma obra sólida. Entendeu? Na sua busca de edificar uma grande igreja, você vai ter lutas por necessidades pessoais, necessidades da igreja. Entendeu? E essas necessidades vão ter que ser satisfeitas. E elas todas vão se tornar um teste para você. Porque você começa a achar que alguém é responsável por aquela necessidade. Não, a igreja de Goiânia tem tanto dinheiro, ela deveria mandar dinheiro para nós aqui. Está sendo aprovado? Lá em 2 Coríntios 6, verso 4, quais são as credenciais que Paulo coloca? Qual é a recomendação que ele faz? Ele diz assim, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus. 2 pontos. Na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. Acredite em mim.
Isso faz parte do ministério. 13º. Você está vendo que eu estou indo rápido, né? Porque eu quero terminar hoje. Semana que vem vai ser outro assunto, tá bom? E eu quero que você pegue também esse bloco completo, para que isso seja edificação na sua vida. 13º, um pastor também de uma grande igreja, ele vai ser provado pelas pessoas que vão abandoná-lo. Presta atenção, tem gente que vai trair você, vai ser desleal. Outras não. Outras só vão embora. Estão com você um dia, no outro dia chega dizendo, meu tempo aqui acabou. Eita! Aí dá aquela dorzinha lá no fundo do coração do pastor. Quando as pessoas o abandonarem, você vai saber o que é deserto. Você vai ter que depender do Senhor. Porque às vezes não dependemos do dizimista da igreja. Entende? Ah, aquele irmão ali é um dizimista grande demais, meu Deus do céu, preserva ele aqui, Senhor. Um belo dia o telefone toca, você fala alô, quem é? É o irmão. Seu coração já dispara, você fala, ele nunca me ligou, por que ele está ligando? Ele quer avisar que a empresa transferiu ele para outra cidade. Seu coração desfalece. Você fala, e agora? Como é que vai ser? Porque o seu coração estava no homem, estava confiando no homem. Deus acabou de remover a escora. Deus acabou de remover. E é para o seu bem, para você confiar nele. Você é pastor por amor de si mesmo, eu digo isso. Então, muita gente vai te deixar. Alguns vão deixar você porque não tinha alternativa, como esse irmão, foi transferido. Outras vão deixar você simplesmente porque encontraram alguém melhor, mais bonito, prega melhor. E outras vão deixar você porque vão se apostatar. Mas ao longo da jornada, muitos vão abandoná-lo. Não chore demais quando elas te deixarem. Entendeu? Eu posso te dizer com muita tranquilidade, muita gente me abandonou nesses anos. Especialmente quando o ministério começou a crescer mais. Não é interessante isso? E lembra disso, elas não te deixam porque você é ruim. Entende? É por causa do seu chamado. É por causa da sua vocação. E você se tornou uma prova para ela. Alguns vão te deixar, né, como Demas. A Bíblia fala, Paulo diz para Timóteo, né, Demas me largou porque amou o mundo, amou o presente século. Tem esses. Então, tenta não ficar desanimado. Eu sei que a tentação de ficar desanimado é grande. Você investe na pessoa, né? Gasta tempo, ensina, dá espaço. Algumas vezes a gente paga salário. E na hora do compromisso, a pessoa te larga. Eita! Aí você fica ali, ah, meu Deus. Ah, ingratidão. Você está ali na célula, você lidera a célula, investe tempo, energia, ajudando aquele casal, e você depois ele se torna um líder de treinamento, tudo pronto, na hora da multiplicação, eles mudam de igreja. Aí você fica desanimado. Mas você sabe, Jesus não ficou desanimado com isso, e ele passou pelas mesmas coisas. Lá em João 6, verso 67, vamos ler? João 6, 67. À vista disso, não é isso. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Dê o verso 66 para mim. Acho que eu tinha que ter lido o verso 66. Ah, é esse que eu queria ler. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Veja, largaram Jesus. Não concordo com essa visão. Jesus tinha pregado, né, aquele sermão lá de João 6, do pão que desceu do céu, e não concordo com essa pregação, não concordo com essa visão. Não, eu vou sair, vou procurar outro mestre, outro rabi. Então isso vai acontecer com você também. Isso acontece com todo mundo. Não conheço. Não conheço, não existe pastor que não passou por essa prova, entendeu? Se as pessoas abandonaram Jesus, como é que você pode pensar que ninguém vai te deixar nunca? Será que você é tão maravilhoso assim? Agora, para nós, ser abandonado é uma coisa devastadora, mas o Senhor Jesus não sentou para avaliar a vida,
não negociou, simplesmente continuou avançando. Entendeu? Não abriu mão do padrão, não resolveu dar uma amenizada na pregação. Se eles quisessem andar com ele, essa era a questão, tinha que comer a carne e beber o sangue. Significa que deveriam se tornar um com o Senhor. Nem todos queriam, por isso deixaram. Então, alguns vão te deixar porque não querem andar com você. E acredite, tem outros que vão te deixar porque você é que vai dizer para ele que ele não pode andar com você. As coisas são assim, faz parte do ministério. Estou te contando a realidade do ministério. 14º teste. Na sua busca pelo crescimento da igreja, você vai ser tentado pelas suas próprias fraquezas pessoais. Fraquezas pessoais aqui eu não me refiro a pecado. Todos nós temos fraquezas pessoais. Todo pastor tem fraquezas pessoais. Alguns têm fraqueza no temperamento, né? O temperamento dele é muito fleumático. Outros, o temperamento é muito, muito sanguíneo. Ele está o tempo inteiro contando piada e falando coisas superficiais. É uma fraqueza. Ele tem um sério risco do povo não levar ele a sério. Tem outros que são tímidos, têm dificuldade de se aproximar para conversar, entendeu? É uma fraqueza. Timidez é uma fraqueza. Outros têm um humor dele inconstante, né? Ele muda de humor muito rapidamente. Entende? Ele tem uma tendência mais a ficar triste, deprimido. É uma fraqueza. Essas fraquezas não significa que Deus vai mudar em você. Às vezes Deus permite essas fraquezas para você lembrar até que você é gente. Agora, outros têm debilidades que já podem ser corrigidas. Do tipo, por exemplo, tem pastor que tem fraqueza, por exemplo, na parte de administração. É desorganizado com dinheiro. Não sabe gerir coisa alguma. É fraqueza. Ele sabe que isso é ruim. Então, ou ele muda, ou ele arruma alguém para fazer isso para ele. Tem gente que tem dificuldade de avaliar os outros. Ele não percebe quando a pessoa é um porco, é um cão ou é um obreiro. Paulo disse, né? Cuidado com os cães. Por que Paulo disse isso? Porque tem pessoas que são cães. Você tem que saber quem são elas. Jesus disse, não jogue pérola a porcos. Você sabe quem são os porcos? Se você não sabe, você vai jogar a pérola para eles. Isso é uma fraqueza, quem não tem esse discernimento. Entendeu? E com o passar do tempo, essas fraquezas, elas podem se tornar grandes obstáculos para você se tornar um grande pastor. Você vai ser colocado em situações angustiantes por causa delas. Entendeu? Então, você vai ter que lidar com essas fraquezas, porque elas serão um teste para você. Talvez hoje elas não apareçam tanto, mas vai chegar um momento em que elas poderão se tornar grandes obstáculos para você. Mas lá em 2 Coríntios 12, verso 10, Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Puxa vida, né? Esse é Paulo. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, calúnias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que eu sou forte. E por último, encerrando, 15º teste, eu falei, portanto, 15 nesses 4 dias com você aqui. 15º teste inevitável que um pastor de uma grande igreja vai passar é que você vai ser testado com relação à sua equipe. Todo pastor que quiser ser pastor de uma grande igreja, ele vai ter que ter uma equipe. Ele vai ter que construir uma equipe ministerial. E essa equipe vai ser, sim, fonte de provação para ele. Ok? Pode ser fonte de desânimo. Muitas vezes há muito desânimo com a equipe. Por quê? Porque você ensina e parece que nunca aprendem. E você fica desacorçoado, você fala, ah, meu Deus, não vou falar mais disso. Não vou mais mexer com isso, porque os irmãos não conseguem aprender. Se você ensinou tantas vezes a mesma verdade, parece que nunca recebem, nunca aprendem. Isso, com certeza, deve ter acontecido com você, eu suponho, e deve ter te aborrecido muito. E você sabe, também aconteceu com Jesus. Tem uma situação interessante no Evangelho.
lá em Lucas 9, verso 37, você vê um pouco da reação de Jesus. Vamos ler Lucas 9, 37? No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E vos sofrerei. Jesus está sofrendo. Essa é uma das ocasiões do Evangelho que a gente vê Jesus na condição de homem. Ele está sofrendo. Sofrendo o quê? Sofrendo o quê? Ele já tinha ensinado os discípulos, ele já tinha instruído os discípulos, e mesmo assim os discípulos não conseguiam fazer. E ele fala o quê? Até quando vos sofrerei? Até quando? Mas mesmo assim, acredite em mim, o Senhor não ficou desanimado. Ele não saiu para procurar outra equipe. Ele não saiu para chamar outros discípulos. Entendeu? Ele simplesmente, eu imagino, respirou fundo, levantou e foi ensinar tudo novamente. Jesus é amor, e o amor é paciente. Mas mesmo o amor sendo paciente, teve um dia que ele clamou: até quando vos sofrereis? Então teve dias difíceis para o Senhor também, em que o Senhor lamentou a condição espiritual da sua equipe. Vai chegar também esse dia para você. Você vai lamentar como Jesus fez, mas você não pode desanimar e nem desistir. Já pensou, eu pensar um pouco sobre a equipe do Senhor? Você vê Pedro é um falante, fala pelos cotovelos, fala, entendeu? Demais, por isso errou muito, foi repreendido várias vezes. Ele foi repreendido pelo próprio Deus, lá no monte, que falou da nuvem para ele. Queria resolver na força do braço. Na hora que o pau quebrou, ele agarrou na espada e já arrancou a orelha de um. Tiago e João, Jesus chamou ele de filhos do trovão. Perguntaram para Jesus: Senhor, não quer que a gente mande descer fogo para consumir essa cidade? Olha, Jesus está ali pregando o evangelho. Vinde a mim. Os caras estão pensando ainda em jogar fogo na cabeça. É da equipe. Esses dois, a Bíblia fala que dá para ver claramente que eles eram mimados, porque eles pediram para a mamãe conversar com Jesus, para Jesus colocar eles no trono quando chegasse o reino. Quer dizer, os caras que pedem mamãe para conversar com Jesus, eu não sei, é muito ruim estar na minha equipe, não é? Mas Jesus estava. Mateus era publicano, publicano, era alguém desprezível, desprezado. Tomé era incrédulo, só acredite se eu ver. E Jesus teve que falar para ele, depois de 3 anos e meio, depois de tudo, o Senhor falou: Tomé, seja crente. Olha aí, seja crente, não seja incrédulo. Quer dizer, olha que exortação para fazer depois de tantos anos. Judas, não tem nem que falar de Judas para você. O cara, além de traidor, era ladrão. Se tem uma coisa que me incomoda, é ladrão. Quer dizer, enquanto ele seguia Jesus, ele seguiu como todos os outros, o diabo entrou no coração dele. Que coisa impressionante. Então, Jesus não tinha uma equipe qualificada, você não vai ter também. A equipe de Jesus era de gente simples, a sua vai ser também. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, no dia da prova, lembra disso. Eu quero ser aprovado, porque eu quero ter um ministério grande. E as provas estão aqui não para me destruir. As provas estão aqui para me promover. Deus quer te levar a uma posição maior. Eu quero declarar na sua vida que nesses dias ele vai acelerar o seu ministério a posições maiores em Deus. Mas responda aos testes que você está passando hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe, fica na paz e até a nossa próxima aula.